Olá, colegas da internet. Você está assistindo aqui a TV Direito, a Legalidade no Ar. Eu estou conversando agora aqui com o nosso colega, Dr. Pedro Cabral. Tudo bem, Dr. Pedro? Tudo bem, Luiz. É um prazer ter você aqui mais uma vez na minha casa. Seja sempre bem-vindo. Ok, Dr. Pedro é colega nosso, advogado aqui em Fortaleza, advogado há quantos anos já? Há 15 anos. Há 15 anos, advogando em quais áreas? Direito tributário e direito empresarial. Ok. O tema que nós vamos conversar neste vídeo é sobre o 5º Constitucional. Constituição Federal, artigo 94. Um quinto dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Eu li aqui o artigo 94 da Constituição Federal. Mas, doutor Pedro, o que é o 5º Constitucional? Luiz, o 5º Constitucional é uma técnica de alocação de agentes políticos por meio da participação da sociedade civil. Ou seja, é uma forma semi-direta de escolha de alguns dos membros dos tribunais, certo? Com vistas a ensejar uma maior participação social na composição desses órgãos jurisdicionais. Ou seja, nós estamos no mês de dezembro de 2012 e existe um indicativo de que a próxima eleição da OAB será para a escolha de um membro do tribunal, um membro da advocacia para ser desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A exemplo da última eleição que aconteceu, da penúltima, que a última foi para o Conselho, da penúltima, a OAB aqui no Ceará, que foi para a escolha de um membro para o Tribunal Regional do Trabalho. Exato. Então, o 5º Constitucional, no âmbito da advocacia, é escolher um advogado que será eleito, será indicado para ser nomeado desembargador em um tribunal superior. No final do processo vai ser escolhido um dentre os advogados indicados numa lista sêxtupla pela OAB, tá entendendo? Vai ser escolhido, enviado para o tribunal essa lista sêxtupla. Lá no Tribunal de Justiça vai ser feita uma nova lista com 3 dentre esses que compõem a lista sêxtupla, enviado para o governador, para que o governador escolha dentre esses 3 um membro que será o representante da advocacia no Tribunal de Justiça. O Ministério Público, conforme o artigo 94, também tem o mesmo procedimento de escolha. Pelo mesmo caminho, ele escolhe um promotor de justiça que vai percorrer o mesmo caminho com o objetivo de ser desembargador, pelo 5º Constitucional. Na verdade, o MP, ele escolhe também. O órgão do MP escolhe o colegiado do MP, escolhe a lista, faz a lista, que também manda para o tribunal, que por sua vez restringe a lista e manda para o governador, escolhendo um membro do Ministério Público para ser desembargador. Ok. Doutor Pedro, o senhor teve a ideia de criar um grupo de estudos com o objetivo de analisar, de estudar, de conhecer e passar conhecimento sobre a eleição do 5º Constitucional da OAB, especificamente da nossa OAB aqui do Ceará. Por que o colega teve esta ideia? Bem, no último certame que houve para escolha da lista sêxtupla do que seria indicado para o TRT, eu compareci à sessão em que foi tirada essa lista. Depois da votação. Houve a votação. Vários colegas se candidataram. Houve a votação, houve a consulta à classe. Consulta à classe. Houve a consulta à classe. Por sinal, a consulta é facultativa. Exato. O voto é facultativo. O advogado não é obrigado a votar para indicação de um membro para o 5º Constitucional. Não. Esse voto é facultativo. Bem, o nosso sistema atual é o seguinte:
a OAB abre uma consulta à classe. Nessa consulta à classe, através do voto direto, nessa consulta à classe, cada advogado pode ir votar facultativamente, e ele indica hoje, né, 3 advogados. Todo advogado pode se candidatar. Pode. Ele indica, dentre os candidatos, 3 que ele gostaria que compusesse a lista sexta. Feita a computação dos votos, apurados os mesmos, classificam-se para a segunda etapa os 12 mais votados pela classe. Esses nomes vão para o Conselho. E esses nomes vão para o Conselho. No Conselho, dos 12, são escolhidos 6 para compor a lista sexta, né? 6, e enviar essa lista para o Tribunal de Justiça, lá escolher 3. E depois vai tirando a metade. O Tribunal de Justiça, então, tira 3 colegas e ficam 3 que vão para a escolha do poder executivo. Exatamente. E o governador escolhe um dentre esses 3. Isso não quebra a independência dos poderes, uma eleição para o poder judiciário, ter a participação dos advogados, da OAB, e no final o escolhido ser pelo chefe do poder executivo de outro poder? Luiz, eu acredito que não. Eu acredito que o problema da escolha, o problema dessa seleção não resida nesse ponto final. Por quê? Porque nossa democracia é baseada num sistema de freios e contrapesos, num sistema de check and balance, em que um poder da República tem funções para equilibrar, digamos assim. Exato, tem funções que lhes permitem influenciar na dinâmica do outro poder. Então, assim como o executivo escolhe o desembargador da lista sexta, da lista tríplice, aliás, desculpe, da OAB, o Senado julga em processo de impeachment, julga os membros do STF, o legislativo fazendo às vezes do judiciário, julga o presidente, tudo aqui na o próprio tribunal, exatamente, o próprio tribunal desempenha atividades administrativas próprias de um executivo, legisla através do seu regimento interno. Então, nesse contexto de check and balance, eu não vejo problema. E onde é que está o problema? O senhor, juntamente com um grupo de colegas advogados, do qual eu faço parte, eu não sou nem um jornalista, não sou nem um repórter, eu tenho só o curso de radialista, eu sou advogado também. Mas nós que fazemos parte deste grupo, nós entendemos que existem alguns problemas na escolha dos colegas na parte, digamos assim, não inicial de consulta, ou pode até haver na parte inicial, nós estamos criando um grupo. Ou seja, por que votar em 3? Por que só não em 1? Por que 3? Mas o problema que o senhor detectou e está transformando isso num grupo de estudos é quando é feita a escolha dos 12 colegas iniciais, que isto vai para o nosso conselho na hora dos advogados. Seria isso? O que eu vejo é o seguinte: a experiência tem mostrado, e especialmente essa última escolha do quinto, que eu fiz questão de comparecer à sessão, fiz questão de prestar muita atenção, de conversar com os candidatos, de conversar com os conselheiros, tá entendendo? O que me parece que está um pouco ainda um pouco distante do ideal são 2 aspectos. Pois não. 2 aspectos. O primeiro, uma contradição entre uma contradição externa, que é do sistema, com o intuito, com o escopo do processo em si, com o escopo constitucional. O escopo constitucional foi o de ampliar a democracia. Sim. Certo? Só que o nosso processo de escolha interna da OAB não me parece, e respeito o posicionamento contrário, mas não me parece que vai de encontro a esse escopo. Por quê? Porque faz-se a consulta à classe, no entanto, essa consulta é meramente indicativa.
Ou seja, a classe escolhe, por exemplo, um candidato que fica em primeiro lugar, mas esse candidato pode não figurar na lista final. Na que vai para o tribunal Quando passa para o conselho, essa consulta ela é meramente indicativa, ela não vincula o conselheiro. Ou seja, uma das opções seria o conselho homologar os 6 mais votados, por exemplo. Bem, do ponto de vista legal, o conselho pode, tanto que fez, escolher uma lista que não corresponda à lista sexta. Está na lei, está certo, aqui não vai ter uma crítica ao conselho nenhuma. Mas fazendo isso, já está contrariando do ponto de vista legal, puramente legal, estritamente legal, não tem problema. Agora, isso gera uma contradição entre o escopo constitucional, tá entendendo? Sim. E esse desprestígio da vontade da maioria da classe. Da classe dos advogados. Então, eu vejo aí uma questão mais moral, uma questão mais axiológica, do que propriamente uma questão legal. O ideal é que a legislação prevesse a consulta direta, representativa, certo? E essa consulta vincular, se não fosse extraída da consulta a lista sexta para mandar para o tribunal. Ou até alguma coisa mais avançada, de a própria classe eleger diretamente o desembargador a ser nomeado.